Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Por que é que eu estou a sofrer tanto, com tantas dores, com tantas dificuldades e por tanto tempo agora? Porquê? Eu tenho sido leal a Deus? Eu tenho obedecido às leis de Deus? Por que este problema? Algumas pessoas, membros na igreja, estão passando por dores inimagináveis. Porquê? Quando eu os vou ungir e pedem oração, me dói o coração quando vejo as dores e os olhos destas pessoas que quase que nem conseguem falar, como olhos a pedirem misericórdia. Vê-se nos olhos aquele pedimento de misericórdia. E aqui esta pergunta muito grande, porque sei que muitos irmãos à volta do mundo estão sofrendo hoje com várias dores, com várias doenças, com vários testes e provações. Em Tiago capítulo 5, lemos em Tiago capítulo 5, lemos no versículo 13: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Precisamos de orar uns pelos outros. Estamos orando uns pelos outros? Estamos entrando em contato com eles e dando mensagens a eles? Ou estamos a deixar essas pessoas, esses irmãos, sem falar com eles? Queridos irmãos, precisamos de orar por eles. E para orar, precisamos estar em contato com eles, perguntar a eles como é que estão. E às vezes, um irmão está com dores, mas outro irmão também está com dores. Precisamos de perguntar uns aos outros. E depois diz: está alguém alegre? Cante louvores. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os ministros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Irmãos, sabemos que o próprio Paulo dava lenços e aprendemos através do exemplo de Paulo de enviar panos ungidos àqueles que pedem quando há uma necessidade. E depois diz assim: ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diz: o Senhor salvará o enfermo e o levantará. E perdoará se houver pecados. E depois no versículo 16 a 18 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, isto é, estejam a conversar uns com os outros, dizendo: olha, tenho este problema, tenho esta dificuldade, não estou a dizer que devemos confessar diretamente os nossos pecados, coisas que tenhamos feito de errado, mas
é mais de confessar as nossas dificuldades, os nossos testes, as nossas provações para os outros irmãos poderem orar. E assim, orai uns pelos outros, para seres curados. Isto é, falem uns com os outros, olha, eu tenho esta dificuldade, estou com este problema. E depois diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E depois fala acerca de Elias, que orou e não choveu, e depois orou 3 anos depois e choveu. Então, por que é que vemos este sofrimento todo? Porque muitas vezes vemos, em alguns casos, que as pessoas são curadas imediatamente, mas vemos em outros casos que as pessoas não são curadas imediatamente. Alguns estão à porta da morte e alguns morreram. E por isso me quebra o coração quando vejo pessoas a sofrer. Porquê? 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 Posso-me estando perguntando, porquê estou a sofrer há tanto tempo? E por isso hoje, irmãos, eu quero analisar esta pergunta numa perspectiva. Às vezes, como disse, a dor pode ser tão profunda que possamos até começar a pensar: por que é que Deus decidiu não me curar? Porquê? Porque eu sou obediente a Deus, eu sou um servo de Deus. Parece ser um pouco injusto. Isto pode passar pela mente de certas pessoas. Alguns até podem chegar ao ponto de dizer mentalmente, talvez esta pergunta atravesse por eles: então Deus existe de facto? Ou então vale isto tudo a pena? Isto está certo? Porquê? Porquê é que Deus permite a morte de uma criancinha? Porquê é que Deus permite doenças terríveis afligindo os fiéis? Porquê é que Deus permite dores que parecem que não acabam e tão prolongadas, pelas quais pessoas, irmãos, estão a passar? Porque Deus permite certos acidentes e pessoas ficarem injuriadas? E muitas vezes não é nenhum problema ou culpa deles. Porque Deus permite tanto trauma? Trauma, talvez, quando tivéssemos sido crianças. Trauma de termos sido maltratados por uma ou por outra pessoa, que causou e está causando terrível e contínua depressão. Porque a morte do marido, por exemplo, ou da mulher, mas do marido, por exemplo, e os subsequentes problemas financeiros que vêm depois. Porque a perda do emprego e esta terrível situação financeira que se desenrola depois. Porque este problema no matrimónio prolongado e contínuas dificuldades em educar os filhos, causando dor enorme a um dos pais.
porque é este patrão que não é razoável no emprego, ou porque é este trabalho duro, ou porque é esta profissão monótona, ou porque é ser maltratado pelos colegas. Porque estas preocupações acerca do futuro, porque não vemos o futuro para nós por causa destas coisas que aconteceram, perdemos o emprego, ou tivemos um trauma, ou tivemos um acidente, e o nosso futuro nesta vida parece estar completamente destruído, causando grande ansiedade pelo futuro. Porque estes medos que depois uma pessoa tem e que nos paralisam para não termos coragem de fazer uma outra coisa. Parece que esta vida, para algumas pessoas, não tem esperança nenhuma. Certamente, se Deus nos ama, Ele pode milagrosamente remover este teste, esta dificuldade de mim ou de nós e nos curar e resolver este problema imediatamente. E por isso, como disse há pouco, estamos talvez pensando que isto não é justo. Talvez não digamos isso, mas talvez isso atravesse a nossa mente. Vejamos aqui em Salmos 73. Salmos 73. Vamos começar a ler do versículo 7. Salmos 73. Vamos começar a ler do versículo 3, do versículo 3. Salmo 73, versículo 3 ao versículo 7. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sádio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que tudo corre bem para estes pecadores. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Porquê esta aparente injustiça? Por dias e dias e anos e anos. Vejam no versículo 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos. Aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e de cada manhã castigado. Aqui vê-se David a dizer: estou a passar por estes problemas continuamente. Porquê? Porquê? Vejam também no Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, 13. Começando no versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Deus, me abandonaste? A vida é uma contínua luta, é um contínuo desafio com estes problemas de saúde que tenho. Deus está a ouvir? Não, Ele não está a ver o que está a acontecer? Continuando a ler no versículo 1. Até quando ocultarás de mim o rosto? Ele então não me está a abençoar. Porquê? Porque Ele não está a ver. Eu não posso continuar assim, desta maneira. Versículo 2.
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando vou continuar a ter esta tristeza no meu coração? Por que tenho este problema de saúde? Por que tenho este problema emocional ou mental? Por que tenho estes sentimentos de desencorajamento e de ser que estou sozinho? Até quando, continuando a ler no versículo 2 do capítulo 13, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando é que vou continuar a ter este inimigo, seja uma pessoa, seja uma doença, seja o que for? Deus, não prometeste que eu sou teu filho? Não prometeste que tu me curarás? Então onde é que está a tua misericórdia? Pedindo, com os olhos a rogar e a pedir, Deus, dê-me misericórdia. Algumas pessoas então podem começar a ter dúvidas. Podem começar a ter dúvidas da palavra de Deus. Por isso muitos dizem, não acreditam que Deus existe por causa deste sofrimento todo. Versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da noite. Ilumina-me. Deixa-me ver. Olha para mim, Deus. Responde-me cara a cara. Ajuda-me. Porque esta provação. Os pensamentos de Jó também foram semelhantes. Vejam comigo em Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21. Embora eu não goste muito de certas traduções, porque às vezes mudam o significado de certas palavras, de um ponto doutrinal, por outro lado, às vezes, particularmente em questões como em Jó, porque é difícil às vezes de entendermos tudo o que está aqui, uma tradução que seja uma parafrase, às vezes ajuda-nos a entender um bocadinho melhor o que Jó está a dizer. E por isso vou ler aqui agora de uma tradução intitulada O Livro, em Jó, versículo 21, versículo 4, que diz: Estou a queixar-me de Deus e não de um homem. Não admira, pois, que o meu espírito esteja tão perturbado. Está o Jó aqui a dizer, a casa do homem me estou a queixar. Ou, noutras palavras, eu não me estou a queixar do homem, estou a me queixar de Deus. Olhem para mim e pasmem. Aqui estava Jó com estas dificuldades todas e com estes problemas na pele, na carne dele. E diz, olhem para mim e pasmem. E ponham a mão na boca de espanto. Vejam no versículo 6. Até olhando para mim próprio me horrorizo. Fico estupefacto e estremeço. Versículo 7. A verdade é que os ímpios têm vidas longas. Tornam-se respeitados e prestigiados. Semelhante ao que David estava a dizer. Vivem o suficiente para veremos filhos crescerem e tornarem-se maduros. Ficam rodeados de netos. Seus lares, isto é dos ímpios, estão ao abrigo de qualquer terror. E Deus não os castiga. Isto é o que Jó estava a ver e estava a citar. Versículo 10. Possuem gado que se multiplica. Versículo 13. São prósperos até ao fim da vida. Versículo 14. Tudo isto a despeito de terem posto Deus de lado, de não
não quererem saber nem dele, nem dos seus caminhos para nada. Versículo 15, isto é o que os ímpios dizem: quem é esse tal Deus Todo-Poderoso? Os ímpios, por exemplo, pensam, versículo 16, tudo aquilo que o ímpio te toca se faz ouro. As pessoas pecaminosas dizem, olha, eu faço coisas e tudo dá a correr bem. Porque sabem fazer coisas de maneira incorreta e temporariamente as coisas estão a se tornarem ouro. Pois Jó diz, mas o certo é que, quanto a mim, não estou disposto sequer a ter relações com gente dessa. Jó está a dizer, eu não quero pensar dessa maneira, eu não quero ter nada a ver com isso, eu não sou dessas pessoas, embora essas pessoas estejam aparentemente a ter sucesso. Jó está a dizer, eu não quero ser desse modo. Os maus conseguem seguir o seu caminho imperturbáveis todo o tempo. Não sofrem com coisa nenhuma e Deus poupa-os quando distribui desgraças e dores. E depois os amigos de Jó o acusaram, dizendo, tu pecaste, a razão porque tens problemas é que pecaste. E como sabem, a história de Jó, ele continuamente está a negar que pecou. No nosso caso, é como se nós, como cristãos, podemos dizer, nós, como cristãos, estamos a tentar, estamos a esforçar, a fazer o melhor possível para sermos fiéis a Deus. Certamente, sim, nós pecamos. Podemos dizer isso. Talvez, por exemplo, não tenhamos tido a dieta correta. Estamos a sofrer por causa de coisas que fizemos no passado. Mas agora, eu me arrependi. Eu agora sou um cristão. Estamos a comer as coisas corretas. Estamos a ter uma boa dieta. Porquê que continuo a ter estes problemas? Porquê que Deus não me cura? Porquê? Ora, voltando ao caso de Jó, Jó então quer discutir esta situação com Deus, quer argumentar. Porque o ponto de Jó aqui é dizer, eu estou a sofrer e não mereço estar a sofrer porque não fiz nada errado. Veja aqui em Jó, capítulo 23. Jó 23, versículo 2, Jó 23, versículo 2. Se eu soubesse onde poderia achar, sim, se eu soubesse onde poderia encontrar com Deus e ter esta conversa, então me chegaria ao seu tribunal. Então ia a este tribunal com Deus. E eu exporia ante ele, ante Deus, a minha causa, a minha situação. Encheria a minha boca de argumentos. Eu estaria a defender o meu caso como advogado de defesa pela minha situação. Versículo 5. E saberia que as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Sim. Que Deus falasse comigo e eu entenderia o que Deus está a dizer. Versículo 6. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Sim, porque Deus é justo. Ele dizia, então, só vou ouvir o que Jó tem a dizer. Ali o homem reto pleitaria com ele. Então, o homem reto, está ele a falar dele próprio, o homem reto. Jó pleitaria com Deus. E eu me livraria para sempre do meu juiz. Porquê? Porque eu não fiz nada errado.
É o que Jó está a dizer. Jó está a dizer que eu me apresentaria perante o tribunal e defenderia o meu caso e sei que o juiz ia dizer, diz Jó, que eu sou inocente. E versículo 8 e 9. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas não vejo onde está Deus, não tenho a possibilidade de ter este argumento com Ele. E no versículo 10. Mas Ele sabe o meu caminho. Sim, Deus sabe muito bem, porque Deus está em todos os lugares, sabe muito bem que eu não fiz nada errado. E se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Se Deus me provasse aqui mesmo, eu sei que eu não tenho pecado. Versículo 11 e 12. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviarei dele. Eu segui os caminhos que Deus nos diz para fazer, os caminhos da justiça. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Eu nunca desobedeci às leis de Deus. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Eu tenho seguido as palavras de Deus. E por isso ele está a dizer, eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Porque diz, não me desviarei dele. Não vou me desviar. Eu sei que este é o caminho e não me vou desviar. Porque escondi estas palavras e não vou pecar. Mesmo embora o Jó está a dizer, bem, preciso de conversar isto com Deus, porque eu não pequei. E por isso, vejamos, Jó basicamente está a dizer que Deus é injusto. Porque eu não mereço o que está a acontecer a mim, diz Jó. Bem, concordo que nós não estejamos como irmãos na igreja, não estejamos a dizer isso, mas podemos perguntar, ou muitos irmãos estão a perguntar, porquê Deus? Porquê? Porquê que eu continuo a sofrer por tanto tempo? Porquê eu? Porquê que Deus não responde às minhas orações? Porquê que eu estou em tanta dor tão prolongada? Deus, por favor, livra-me desta dificuldade. Sim, Jó, voltando à situação de Jó, Jó chega a uma conclusão que é uma questão de sabedoria e que ele precisa dessa sabedoria. Veja em Jó, capítulo 28, versículo 12, mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Sim, ele precisa de mais sabedoria para ver o que é que se passa aqui. O que é que se passa aqui? Veja no versículo 28, diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Eu sei que a sabedoria é obedecer a Deus, e eu estou a obedecer a Deus. Mas há aqui algo adicional. E por isso Jó está numa situação, digamos assim, que está numa situação que se sente desesperado. Ele sabe, ele reconhece que ele não é nada e reconhece que praticamente está às portas da morte. Veja em Jó, capítulo 30, versículo 16. Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. Jó está a dizer,
eu tenho estas dificuldades, estes problemas são tão grandes, a minha vida está completamente derramada. Continuando então a ler, no versículo 19. Deus, tu me lançaste na lama. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. E veja no versículo 23. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Estou a caminho da morte. Então vejamos em Jó capítulo 31, versículo 1 a 4. Chegamos aqui à conclusão de Jó, que diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela, numa moça virgem. Eu fiz uma aliança que não vou olhar para uma moça virgem de maneira errada. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e um infortúnio para os que praticam a maldade? Ele está a dizer, eu não fiz nada errado. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O Jó está aqui a dizer, ele fez a sua parte. Então Deus não vê isto que eu fiz, que eu não pequei? E depois ele dá uma série de ses. Se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito com o outro, então ele entenderia. Mas eu não fiz nada disso. E é assim que o capítulo 31 termina, e depois foi o fim das palavras de Jó. Por isso que Jó está a dizer, eu fiz a minha parte. Até fiz um contrato com os meus olhos que não vou olhar para uma moça de maneira incorreta. Eu obedeci às leis de Deus. E não vou desobedecer. Se eu tivesse feito coisas erradas, então entenderia. Mas eu não fiz. E largou o assunto. Então, o quarto amigo, o quarto amigo, o Eliú, depois responde, no capítulo 32. Cessaram aqueles outros três, e depois ele respondeu a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Autojustiça de Jó. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o bozita da família de Rau, e acendeu-se-lhe a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. A autojustiça de Jó. Sim, Jó não tinha pecado, mas tinha esta autojustiça. Então vamos ler um bocadinho mais no capítulo 33. Capítulo 33. Não, perdão. Capítulo 33, versículo 12. Diz assim, nisto não tens razão. Está Eliú a dizer a Jó. Eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Deus é maior que o homem. Jó, tu não estás a entender todas as razões de Deus, Jó. Deus é maior que tu. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os teus pensamentos. Vejamos então no capítulo 35, versículo 14
a 16. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso espera nele. Jó, justiça haverá. Tens que esperar por Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, ainda não, nem fazendo muito caso das transgressões, que é o que parece, então abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Queridos irmãos, Jó abriu a boca, disse coisas que não devia ter dito. E aqui Eliú está a dizer a ele: tens que esperar por Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os teus. Nós não entendemos tudo, não temos todas as respostas, mas temos que ter confiança em Deus e esperar por Ele. Haverá justiça. Vejam também em Jó, capítulo 37, versículo 14 e 15. Eliú ainda está falando, e aqui diz em versículo 14 e 15: inclina Jó a ouvir isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? E ele está a dizer: Jó, sabes como é que Deus faz certas coisas e quando é que Deus faz certas coisas? Como é que Deus decide fazer certas coisas? Não entendes, não sabes. E por isso, não sabes quando é que Deus vai trazer justiça à terra. Sim, hoje em dia, com o testemunho de Jesus Cristo e com o livro do Apocalipse e outras coisas, já temos um melhor conhecimento de certas coisas do futuro. Mas nesses dias de Jó, muitas coisas ainda não eram conhecidas. E por isso, Eliú fez umas perguntas muito diretas a Jó. E disse: Jó, tu tens autojustiça e tu não entendes os grandes pensamentos de Deus. E por isso, como lemos no versículo 14, considera as maravilhas de Deus, porque tu não sabes como Ele opera, como e quando Ele opera. Então no capítulo 38, vemos Deus então a responder a Jó. Capítulo 38, versículo 2. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é este? Quem és tu, Jó, que não entendes os meus planos, os meus desígnios, o que eu tenho em mente, e estás a falar sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te vou perguntar e tu me respondes. Eu vou-te perguntar umas coisas. Então Deus começa a perguntar a Jó várias coisas. Quem fez isto e como é que isto acontece, como é que aquilo acontece, onde é que está essa tua grande sabedoria? E depois no capítulo 40, versículo versículo 2 diz: acaso, isto é, disse o Senhor a Jó, acaso quem usa
de censuras contenderá com o Todo-Poderoso. Quem assim arguir a Deus, que responda. Sim, tu estás a censurar a Deus, tu estás a argumentar com Deus, vais então ser capaz de ensinar a Deus coisas? Então Jó, no mesmo capítulo, o versículo 4 e 5 diz, reconheceu, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás 2, porém não prosseguirei. Vemos aqui que Jó, então, reconheceu que há muitas coisas que ele não sabia. Muitas coisas que ele não sabia. Muitas coisas que ele não tem respostas. E por isso, não podemos estar a duvidar e a perguntar a Deus, ou pelo menos duvidar, digamos assim, porquê? Não podemos ter dúvidas de Deus. Porque Deus é muito mais sábio do que nós. A questão aqui é a sabedoria de Deus. Deus sabe melhor que nós. Nós temos de ter confiança em Deus, que a sua grande sabedoria, que Ele decide quando e como fazer certas coisas. E por isso esta confiança em Deus é basicamente um ponto de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, de facto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Temos que ter confiança em Deus, que Ele vai exercer justiça à sua hora. E por isso não podemos duvidar que Deus existe, que Ele é Deus, que Ele sabe o que está a fazer. Vejam ao fim do capítulo 11, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Sim, alguns tiveram grandes milagres na vida deles. Certamente, receberam o morto é um grande milagre. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eles ressuscitaram, continuaram a viver uma vida física e sim, pois faleceram ao fim dessa vida física, mas receberam mortos, como por exemplo Lázaro. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas por outro lado houve outros que não foram aliviados desse sofrimento até à morte. E então esperaram pela ressurreição. Porque é que então alguns recebem a resposta agora e outros só recebem a resposta mais tarde? É uma questão de ter confiança na decisão de Deus. Ele sabe melhor. Sim, é duro e difícil enquanto estamos sofrendo por este tempo todo. E, queridos irmãos, quebra o meu coração quando vejo irmãos a sofrer.
quebra o meu coração quando vejo os olhos deles a suplicar, a pedir misericórdia. Vê-se nos olhos. Sim, nós oramos pela cura deles. E Deus os curará. Mas não sabemos quando. Se é agora, ou se é daqui a uns dias, ou se é daqui a umas semanas, ou se é na ressurreição. Mas Deus os curará e fará isto tudo direito. E por isso, onde estávamos a ler inicialmente no Salmos, capítulo 13, vamos então concluir essa secção de Salmos, capítulo 13, mas vamos só ler o versículo 5. Salmos 13, versículo 5, porque diz: no tocante a mim, confio na sua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. David nunca duvidou de Deus, teve fé em Deus e confiou na salvação de Deus, que a salvação será a ressurreição. Não é uma confiança que o problema vai ser resolvido hoje ou amanhã, mas tem confiança que se não for resolvido hoje ou amanhã, vai ser resolvido na ressurreição. Queridos irmãos, precisamos de entender o plano de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, versículo 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não está a dizer que os sofrimentos passaram e não existem mais. São sofrimentos que continuam nesta era. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos irmãos, precisamos de ter confiança e esperança que Deus tem uma grande glória para nós, reservada para nós. Glória! Leia o versículo 28 do mesmo capítulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai correr bem. Temos de ter confiança nisso. Temporariamente, estamos sofrendo. Alguns estão a sofrer muito, irmãos. Muito. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele tem para nós um plano, predestinou este plano, que nós vamos ser conformes à imagem de Jesus Cristo, à glória de Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. É como se já tivesse acontecido. Vamos ser glorificados à ressurreição. Caso definido. A não ser você e eu desista. Mas se você e eu não desistirmos, está garantido. Ele nos vai glorificar. Precisamos desta visão, irmãos. Precisamos de ver isto. Vejam também em Tiago, capítulo 1. Tiago,
capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Estes testes não são uma alegria, são muito sofrimento. Mas sabendo que a provação da vossa fé, a nossa confiança em Deus está sendo provada. Uma vez confirmada, produz perseverança, produz caráter. E esta perseverança, esta paciência deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Precisamos de ter esta visão, esta confiança, que vamos ter a vida eterna glorificada à imagem de Jesus Cristo. Vejam também em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisto exaltais, embora no presente, por breve tempo. Sim, esta vida nossa é um tempo breve. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Sim, alguns de nós somos, nem todos têm os seus testes diferentes. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da vossa confiança em Deus, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Apurado por doenças, por dores, por enfermidades extremamente fortes, como fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vier. O resultado vai ser grande louvor a você, grande glória para você e grande honra. Não é hoje? É na ressurreição. Vejam também no capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Sim, estes sofrimentos, estas dores, é um fogo ardente. É um fogo ardente. Como quebra o meu coração quando vejo certas pessoas a sofrerem por este fogo ardente, como eu desejo que os pudesse tirar do fogo. Mas Deus permite. Diz assim, não achem isto estranho, que isto acontece entre nós, que isto é destinado a provar-nos, como se isso fosse alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na mesma medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Estamos a sofrer como Cristo sofreu. Cristo sofreu uma dor terrível, uma morte terrível. E somos coparticipantes com Ele. Para que também, na revelação da sua glória, quando Cristo vier e nós venhamos a ver a glória dele, vós vos alegreis exultando, porque vamos ter a mesma glória. Está claro, inferior, mas a mesma glória. Isso vai ser, como diz, uma grande alegria quando recebermos essa glória.
Veja no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus de toda a graça, Deus que nos dá tudo que é bom e gracioso, nos chamou à sua eterna glória. Entendemos que Deus nos chamou à sua eterna glória? Depois de termos sofrido por um pouco. Depois de termos sofrido por um pouco. Isso pode ser um pouco tempo ou por um certo grau, quantidade de sofrimento. Ele vos há de aperfeiçoar. Estas provações nos fazem melhor pessoas, perfeitas, mais perfeitas. Firmar, isto é, nos fazer mais firmes, imováveis, fixos. Fortificar, estas provações nos fazem mais fortes. E fundamentar. Estas provações nos dão um fundamento sólido. Um fundamento, na verdade, que nunca vamos ser movidos por ventos e inundações, ou seja o que for, simbolicamente, que dificuldades tenhamos nós. Vamos ser firmes. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 36, se lê. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 36 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É perseverarmos através destas aflições, destes testes, destas doenças, destas dificuldades, desta depressão, vencendo isto, alcanceis a promessa da glória e da vida eterna. Porquê é que este sofrimento é tão longo, irmãos? Porque Deus sabe melhor. A sabedoria dele é muito maior que a nossa. Ele vê o valor para nós deste sofrimento, que é tão grande e tão contínuo para muitos de nós, que Deus lhe dê a você esta confiança, esta esperança de que Ele, de facto, nos vai dar esta glória, esta coroa da vida eterna. E isso é um galardão. Por isso é que diz, precisamos de confiar, fé, ter confiar que Ele existe, que Ele vai fazer isto e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam.